Oi, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade, a Esperança. E hoje, a live de hoje, o Evangelho está vivo, né? A live que a gente faz todo domingo. E hoje o Evangelho está vivo no capítulo 5, no item 26. Provas voluntárias. Provas voluntárias. Vamos só aguardar a Monitere entrar para a gente poder começar a nossa live. Boa noite. Beleza. Boa noite, tudo bem, Monitere? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu achei que estava sem áudio, então nem conversei mais. Mas o Evangelho está vivo hoje aqui na página. Na verdade, não adianta falar na página, porque cada um tem um Evangelho, né? Então a gente vai falar no capítulo 5, no item 26. Se o Isso. pessoal quiser trazer o Evangelho, para a gente poder dar início ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Você está me ouvindo bem? Tô, e você? Estou ouvindo também. Tá O demorando para pessoal não chegar, estiver não? ouvindo, não. Não, tá legal. Beleza. Normal. Ótimo. Tá bom. Então vamos lá, né? Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar. É aí que é o perrengue, né? É sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca. Porém, nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Vocês têm certeza que estão me ouvindo? Eu estou tudo Tá tampado aqui, não ótimo. estou escutando. Tá ouvindo? Então, beleza. Tá bom. Uhum. Então, aqui ele nos Então, diz, nesse primeiro parágrafo, a respeito. Você quer falar? Pode falar. Inclusive, você não, vai até pode ir. explicar para a gente o que é o silício. O que é o silício, o verdadeiro silício. O silício era uma veste, né? Tipo um cinto que as pessoas usavam. Foi criado antigamente, né? Há um tempo atrás. Era um tecido áspero colocado sobre o corpo para causar dor, né? Como forma de penitência, Uhum. de machucar a si mesmo, né? A gente entende que há várias formas de silício, né? Eu fui pesquisando aqui durante a semana para estudar, eu encontrei vários outros tipos, né? Mas assim, o que mais é mais básico e que acho que dá para todo mundo entender é isso mesmo. Era um tecido que colocava sobre o corpo para fazer com que a pessoa a nós mesmos sentíssemos dor, né? E isso era como se fosse a gente fazia algo errado, por exemplo. Fazíamos algo que a gente não achava que era certo. Como forma de nos penitenciar, Punir. utilizávamos
Isso. Isso, aí utilizávamos esse cinto, né? Vamos se dizer, como forma de nos punir, isso mesmo. Tem até outros exemplos, né? O pessoal usava espinhos nas roupas, usava, Isso, tem uns protótipos de como se fossem uns anéis de ferro também. Era para machucar, né? Era para a pessoa, no entendimento, purificar a alma a partir da dor material, né? Que era causado, né? Esse era isso. acho que ainda é, né? O silício, né? Ainda existe, né? Ainda há quem faça use isso, né, hoje, né? E, Isso. e é exatamente isso que nós viemos tratar hoje nas nossas reflexões, né, Alan? Do verdadeiro Sim. silício, aquele que agrada a Deus, né? Que a gente gostaria de trazer aqui, porque há várias formas que a gente pode fazer com que agrade a Deus para a gente melhorar esse erro, né? A palavra às vezes não é essa, mas para a gente poder melhorar a nós mesmos, né? E agradar a Deus, né? E a gente, esse capítulo, eu acho ele é super oportuno, né? Porque essa questão das provas que você acabou de ler, nós temos passado por tantos momentos difíceis e eu acho que a gente tem se cobrado muito, né? A gente tem observado bastante as nossas provas e às vezes a gente chega até a comentar, nossa, mas elas são tão duras, né? São tantas provas. E eu achei super interessante porque há tantas formas, né, que nós podemos utilizar para poder amenizar essa dor, né? Essa prova. Porque a gente até, se você me permite, a gente até fez umas reflexões há um tempo atrás. Sim. Eu acho que eu falei assim, como que faz? Parece que é um karma, né? Parece que a gente tem um karma e por mais que a gente tente sair desse karma, a gente não consegue, né? Aí achei até interessante que você comentou assim, Mone, se a gente vai por aquela estrada tá bloqueada, acho que é mais ou menos assim, você me lembra, tá? Se aquela estrada tá Aham. bloqueada, a gente tem que dar a volta e tentar ir por outro, né? A gente tem que achar uma Isso. forma de abrandar essa dificuldade que a gente já tem no dia a dia, que é tão difícil, as nossas provas são tão difíceis, e a gente pode achar no dia a dia práticas para amenizar isso, né? E assim, e outra coisa que eu estava refletindo, porque a gente sempre acha que a nossa prova é maior do que a do outro. Mas é porque a gente não tá naquele sentimento, a gente não tá vivenciando aquilo ali que a pessoa tá passando, né? Com aquele mesmo sentimento. Então a gente pode achar que a prova do outro é mais branda, ela é mais fácil. Mas não é, cada um tem sua luta, né? Tá na sua luta diária para conseguir vencer mais um dia, vencer os obstáculos. E assim a gente vai, né? Eu vou até voltar lá naquela questão que você disse, porque ela é super coerente com esse tema mesmo, né? Quando eu falei sobre contornar a montanha, eu quis até dar um exemplo muito natural, né? Que é as forças das águas, né? Quando o rio tem que passar, ele vai passar, né? Se tiver, por exemplo, uma barreira, você não vai ver o rio andar para trás. Ele vai Uhum. contornar de maneira que ele chegue no seu objetivo. E às vezes, não em termos específicos, mas em termos gerais. Às vezes é uma prova voluntária, no sentido de que a gente mesmo está se penitenciando, porque a gente está batendo e voltando, a gente está se machucando e não está saindo do lugar, né? Então, não que seja uma coisa específica sobre isso, estou dizendo no geral, né? Aquele É, caso que a gente tem, às vezes, o sofrimento, e esse sofrimento poderia ser até diminuído, né? Porque às vezes o sofrimento ele não pode ser eliminado, ele não pode ser sanado, abafado, mas ele pode ser diminuído, né? Ele uhum. pode perder força. E a maneira que tem no sofrimento perder força é quando a gente se fortalece, a gente fica mais forte do que ele. Então, às vezes, ele vai continuar
do mesmo tamanho e da mesma intensidade. Porém, a gente adquire mais força e aquela intensidade já não nos perturba como um dia perturbou, né? Então, é interessante você falar isso aí dessa volta aí, que realmente a gente é um exercício constante, eu acredito, para todos. Todos nós temos essa montanha e a gente não está conseguindo ultrapassá-la, mas ela não é e não pode ser motivo para que a gente não progrida. Senão a gente cai até nessa questão aqui da negligência. Sabemos que está errado, Uhum. vamos continuar dando cabeçada até desmaiada, e não adianta, né? A ideia é crescer e usar a prova para nos fazer evoluir. E não que a prova nos desestimule e nos derrote. Essa que é a função da prova, da dor e do sofrimento nas nossas vidas. E aí ele fala aqui, né? Ele Né? fala sobre o espinho, né? Que a gente tem um Isso. espinho e é a mesma coisa da luta, né? A gente tá ali naquela luta, a gente tem que correr para conseguir melhorar o que tá ruim. A mesma coisa do espinho, a gente não vai andar com aquele espinho no pé para a vida toda, a gente vai ter que achar uma forma de tirar ele, né? Então, assim, eu achei bem interessante a gente trazer essa questão das provas, porque, assim, todo mundo tá travando a sua batalha no dia a dia, e o que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre fala do evoluir, né? Que é para isso que nós estamos aqui, né? Esse corpo que nos foi emprestado, né? Para essa experiência, para essa vida aqui. Então, o que a gente tem, nós temos que cuidar dele, igual nós falamos na outra live, né? Que a gente falou de corpo e espírito. Então, a gente também precisa cuidar do nosso corpo, né? Ah, E aí é interessante porque nós vamos entrar na próxima mensagem aqui das provas voluntárias, e é isso que é o que Deus quer de nós, né? Essa diferença, né? A diferença dessa prova voluntária em prol do próximo, né? antes de eu passar para o próximo parágrafo, que vai falar exatamente sobre isso, né? Da dor que vem, esse silêncio, mas, na verdade, sobre o próximo, para ajudar o próximo. Eu queria só fazer uma consideração que eu acho importante sobre esse primeiro parágrafo ainda. Ele diz o seguinte, na verdade eu digo, né, que eu fiz a observação. Estar em condição de sofrimento, dor e penitência por si só, não exime o indivíduo do suposto salvamento das mazelas morais. Por quê? A dor vem nos chamar a atenção de que algo precisa ser modificado, alterado, atualizado. Então, pode ser uma atitude, pode ser um pensamento, pode ser até um objetivo que a gente tenha que não condiz com a nossa evolução moral, que aquele objetivo se concretize. Então, o que acontece? Se essa dor não está sendo usada para a reflexão interna, ela tende a causar cada vez mais sofrimento. E não é por isso, não é porque ela está fazendo sofrer mais, que ela vai fazer cumprir o seu papel de alerta na consciência da gente, né? Então, o fato de que a gente sente dor, porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, quanto mais dor eu sofrer, mais purificado eu estarei, e não é bem por aí. Na Uhum. verdade, quanto mais dor você sofre, mais você deve refletir sobre o que é que está causando aquela dor, né? A dor por si só não salva, porque se a dor, se ela fosse um momento de alerta, de chamar atenção para algo que esteve errado, então eu gosto de sempre falar aqui que a dor é um despertador para a gente acordar. É a mesma coisa de você estar deitado, o despertador tocar e você continuar deitado, e ele continua tocando, e ele vai tocar, 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 você está deitado. Enquanto você não levanta e vai para os seus afazeres, a escola não vai fazer sua prova, as boletas não vão ser pagas, o despertador vai continuar tocando da mesma maneira. O que vai acontecer é que ele vai te perturbar um pouco a mais. Você está deitado, está escutando aquele barulho. Mas isso não quer dizer que o fato de você estar incomodado vai pagar suas contas, vai realizar seu trabalho, vai levar seus meninos na escola. Não. Infelizmente, você continua deitado
E além da consciência que lhe perturba, lhe pedindo para levantar e correr atrás, você tem agora outro problema. Você tem a consciência que te perturba, você tem o despertador barulhento, que te atrapalha. Entende? Então, assim, eu quis usar esse exemplo para que a gente entenda que a dor, por si só, ela não purifica a alma. O que purifica a alma é a reforma íntima. É saber o que a gente está fazendo de errado e corrigir esses nossos erros, pouco a pouco, não é da noite para o dia, mas pouco a pouco corrigir esses erros vão fazer com que a nossa alma seja purificada. Um pouco a menos de fofoca, de arrogância, um pouco a menos de ego, um pouco a menos de materialismo exacerbado, vai fazer a nossa alma ser purificada, vai fazer ela ser desintoxicada de todo esse processo de ego e de material que a gente tem envolvido. Agora, doer na carne, fazer isso acontecer nessa atual circunstância, seria até mesmo terceirizar a nossa reforma íntima. Seria, ao invés de me policiar quanto às mazelas morais que eu carrego, eu vou sentir uma dor aqui e essa dor vai fazer com que a minha alma se livre desse egoísmo, dessa arrogância, disso tudo que está me atrapalhando a evoluir no campo de vista moral cristão, né? A Priscila parece que falou alguma coisa ali. Boa noite. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Pode Boa, continuar, boa. amor. Não, e ótima observação, porque fácil seria, né? Nós fizéssemos quantas coisas erradas nós achássemos que podíamos fazer, a gente fosse ali e nos penitenciasse, nos puníssemos ali, tudo bem, né? A gente estaria beleza, a gente tá purificado, né? A mesma coisa de a gente bater em alguém e ele soprar, né? Seria muito fácil, É, né? Que a evolução que a gente precisa, é igual você falou, são as máximas morais, né, da alma, que a gente precisa estar evoluindo sempre, né? Como que é aquela sim. mensagem? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece? É mais ou menos assim, né? Isso. É uma coisa assim Então mesmo. é assim, né? É mais ou menos isso, né? Nós vamos Então vamos seguir aqui. continuar. Você leu o segundo? Ó, leio. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo, senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. E aí Exato. que entra, né, aquela questão, né, que a gente estava falando antes de você fazer a observação das provas voluntárias em prol do próximo, né, em benefício do próximo, que é o que é um dos cilícios bem vistos por Deus, né? Que aquele que a gente se, se martiriza, mas para fazer o bem ao próximo, né? Aquela mão que a gente estende, mesmo a gente não podendo naquele momento fazer por aquela pessoa, aquele abrir mão de alguma coisa, mesmo que for por uma palavra, para escutar, né? A caridade pelo próximo, né? São essas provas que nós podemos fazer, às vezes até como trabalho. Eu acho interessante a gente colocar aqui que essa questão do corpo, se nós formos prejudicar o nosso corpo fazendo algo em prol do próximo, por exemplo, eu vou estar debaixo de chuva para levar alimentos para aquelas pessoas que estão ali também precisando de algum alimento, alguma refeição, né? A gente vai estar debaixo do sol quente, nós vamos estar de alguma forma fazendo algo que prejudique o nosso corpo, mas em prol do próximo, como a gente viu tantas pessoas, né,
Madre Teresa, que viveu em prol do próximo, né? Às vezes essas pessoas um, não têm nem descanso, elas trabalham direto. A gente viu mesmo naquela nossa live que nós fizemos do Dr. Hansen, que ele estava ali debilitado na guerra, né? Cuidando dos seus pacientes, que o filho dele chegou e viu ele daquela forma, mas ele não parava, ele estava sem força, mas o que? Ele estava ali em prol daquelas pessoas, né? Como forma de ajudar e assim enriquecendo o seu espírito, né? É, sim, ótimos exemplos, sim, com certeza. Eu vou até puxar aqui uma. Priscila falou uma coisa. Priscila falou assim: importante também aprendermos com os erros dos outros. Tudo bem. E vou fazer um gancho com isso que você disse. A gente tem que aprender com o erro dos outros, porque, na verdade, muitos deveriam aprender com os nossos erros, né? É um círculo fraterno e universal. Agora, quando você fala sobre a gente estar debaixo de chuva e tal, claro, faz todo sentido. É um silício agradável a Deus, mas não pelo silício, pelo objetivo, que é a caridade. Então, não é o meio, é o objetivo. Então, se não tiver outro jeito, a gente tem que ficar debaixo de chuva, né? Mas se tiver jeito de ficar num lugar que não tenha chuva, a nossa obrigação é cuidar do nosso corpo, né? Sempre. Então, o fato de estar fazendo caridade debaixo de chuva ou não estar debaixo de chuva, o que importa é a caridade que foi feita. Então, eu sei que assim, eu vou até dar um exemplo aqui, eu não vou mencionar nomes, mas a gente passou uma situação, em determinado momento, no centro espírita, uma outra casa espírita que a gente frequentou um tempo, acho que eu já até te contei isso, né? Não, é Da, porque eu tô da lembrando de campanha. uma experiência minha também. Você falou de outro centro espírita, eu lembrei da minha, mas pode continuar com a sua. Então a gente participava de uma campanha do Quilo, e na campanha do Quilo que a gente fazia, cada pessoa ia de um lado da rua, recolhendo alimento, colocando dentro de uma bolsa que a gente tinha, essas bolsas de ir na feira, né? E quando você ganhava, né, o alimento, você ia carregando ele para sempre, até acabar a campanha do Quilo. E eu, Bons tempos, e né, um amor? sol, com certeza, um sol, né, de rachar mamona no pé e a gente carregando ali o mantimento, né, graças a Deus que foi recebido pela doação. E eu lembro que na época isso ficou muito marcado para mim, porque o nosso coordenador na sexta, né, a gente colocava os mantimentos no carro dele e de lá a gente ia para o centro. Eu tinha uma habilidade que era de ganhar 5 quilos de arroz na primeira casa que eu ia. Então, aqueles 5 quilos de arroz ia comigo para sempre. Onde é que eu ia, ela ia puxando aquele saco com 5 quilos de arroz e mais as coisas que ganhava, né? Aí um dia eu tive uma ideia, eu falei assim, eu disse assim, então, estou fazendo umas contas aqui, inventando uns negócios de roda que puxa as coisas e tal. O que você acha, né? A gente. Exatamente, assim, tá tão quente que tem uns pontos, tá de chinelo havaiano. E aí eu falei assim, o que você acha da possibilidade da gente colocar esses negócios aqui num carrinho, puxando, né? Cantando músicas de Deus, né? Para alegrar o ambiente. E aí ele falou para mim assim que não. Ele disse assim, não, é porque isso aí faz parte da sua penitência. Você tem que carregar esse peso aí nesse sol quente, e você está pagando seus pecados, né? Quer dizer, eu lembrei disso aqui agora porque faz todo sentido. O que está em jogo foi o alimento que a gente ganhou. Né? Não é o fato de eu carregar ele que vai fazer multiplicar por 2. O peso até parecia, né? Depois que você anda 15 minutos segurando um saco de arroz, pensa que ele está pesando 20, né? Mas é só na mente da gente.
O arroz Ai, ainda Deus. continua sendo 5 quilos, entende? Você foi Então, falar para disso, ó. que que eu vou? Hã? Você foi falar disso, agora eu fico rindo aqui. Ai, Ó, mas desculpa. vocês entendem o ponto? Para que que eu vou, né, acabar com o meu corpo, com minha coluna, sendo que eu posso colocar um carrinho e vai puxar e vai ser 5 quilos do mesmo jeito, Vai né? usar a inteligência, Então, que é o que assim, ele quer, né? exatamente, é esse o ponto. Porque, assim, se eu tenho disposição para carregar esses alimentos num carro com roda, quer dizer, eu ainda vou conseguir fazer mais casas, arrecadar mais alimentos, né? Do que eu ficar pepita de pedra no saco e tentando puxar aquilo no sol. Quer dizer, é muito mais vantagem para a obra que a gente recolha mais alimentos do que, de fato, atrapalhar o organismo, né, do infeliz que está puxando aquilo e tal. Ai, ai, Então, assim, eu desculpa. acho que faz todo sentido a gente comentar sobre isso, porque você vê, isso aconteceu dentro de uma casa espírita, né? Onde não existe essas questões de penitência, enfim, né? Então é bem por aí mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas observar que a gente não pode acabar com o nosso corpo, porque a gente precisa trabalhar amanhã e vai usar o mesmo corpo de ontem, né? É preciso que a gente tenha essa noção. E aí, aí pode fazer igual eu aquele dia no centro espírita, né, que estava chovendo. Não sabia o nome da pessoa, não, mas o propósito era levar ela embora para ela não molhar, né? Ela sai aí gritando nome nada a ver, né? Ai, ai. Mas Mas o conseguiu propósito ajudar, foi ó. cumprido, né? Conseguiu. A pessoa escutou e Conseguiu colocou todo ajudar. mundo dentro do carro e foi embora para ninguém molhar. Ai, Deus. E deu certo. E Mas eu deu fiz uma certo. pequena observação. Eu fiz uma pequena observação sobre essa parte também, que nos diz o seguinte: Jesus, ele nos deixou um mandamento que sobrepõe a todos os outros. É amar ao próximo como eu vos amei. Então, todo o mérito das nossas atitudes relacionado ao bem que praticamos ao próximo será bem-vindo, né? Claro, né? Agora foi o que eu acabei de dizer. A gente tem que ajudar o próximo, mas evitar de que essa ajuda nos destitua também. Porque, olhando pelo ponto Uhum. de vista de que quanto melhor a gente tiver, mais a gente vai conseguir ajudar, então faz parte dessa matemática espiritual, né? E a Priscila falou, a lei de conservação, né? Nos conservar. Nosso corpo é muito importante, né? A gente não Uhum. pode, a gente tem que cuidar e zelar dele, a gente não pode ajudar a destruí-lo, né? Com certeza. Pode continuar aqui a leitura? Pode continuar. Eu até prefiro que você leia, porque Uhum. sua voz é melhor que a minha para entender aí. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com as privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tem necessidade de todas as forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusei. Tal a lei, tal a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Inevitáveis. Que é isso que a gente É um estava abuso, falando. né? Exatamente, é isso que você estava falando mesmo, Nosso né? corpo é muito frágil. O nosso corpo, ele é muito frágil. O nosso corpo orgânico, a gente não para pensar na fragilidade desse corpo e o que ele representa para nós, né? A gente, às vezes, acha até inconsequente o nosso corpo, né? A gente não se
não pode ficar só sentado, é cuidado que vai acabar a qualquer momento, mas em contrapartida, a gente tem que ter mais respeito pelo nosso corpo. Nosso corpo é parte fundamental para que a gente continue em prova quanto mais tempo possível. Sair do plano material por conta de má conservação, por inconsequências que tivemos com o nosso corpo, é considerado um suicídio. E para o espírito, acarretará grandes prejuízos. Porque o tanto que é difícil a gente chegar aqui na Terra, ter a condição e a oportunidade de estarmos aqui de volta, e a gente abrir mão disso por conta de má conservação, de mau zelo, é de fato um erro muito grave para o espírito. A gente precisa entender que se a gente ficar quietinho, não fizer nada demais, o próprio tempo já vai dar um desgaste natural no nosso corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas práticas para com o corpo físico orgânico. Ele é muito importante para nós. Nós não devemos atrapalhá-lo, devemos ajudá-lo. Não é isso? E o tanto que uma coisa reflete a outra, né? Porque quando a gente tem uma maturidade, a gente passa a entender algumas coisas que às vezes a gente leva até um tempo para poder ter essa maturidade, para entender, por exemplo, sobre o nosso corpo, sobre os alimentos que são necessários, que não são, né? A gente passa a entender que aquilo faz mal e a gente começa a se importar com o nosso corpo, né? Ou seja, começa tudo aqui, né? Se a evolução espiritual acontece, automaticamente o corpo é o... A gente até falou isso na nossa outra live sobre corpo e espírito, né? E eu acho que sempre, né? A gente... Uma coisa leva a outra, né? A espiritualidade, ela trabalha, Aham. assim, ligando sempre os pontos, né? Que nos faz evoluir, né? Mas é isso. Tem pessoas que já estão bem evoluídas com relação ao seu corpo, né? Se preocupam muito com a sua alimentação. E isso já é uma forma de perceber, né? Que a pessoa já está num estágio mais avançado, né? De evolução, pelo menos para esse ponto. Lógico que a gente não é perfeito. Há vários pontos que nós precisamos evoluir, né? Mas a gente vê que cuidar do corpo é um deles e muito importante, né? É aquilo que a gente falou na última live, né? Que a gente fez junto, né? A gente precisa cuidar igual, né? Do corpo e da alma, porque a gente precisa dos dois, né? Então, a gente está falando mais sobre essas questões que envolvem danificar, mortificar o corpo nesta live, porque é sobre isso, né? A gente não poder terceirizar a moral que a gente tinha que ter na alma, no corpo. Né? Mas é isso aí, uma coisa chama a outra, faz todo sentido. A Priscila falou, depois dos 30 É, não tem como fugir, tem que prestar atenção. E exatamente, né? E parece que é nos 30 que a gente começa a amadurecer para isso, né? Para ver essas questões, né? De cuidar do corpo. Enquanto não acontece mais cedo, parece que é justamente na casa dos 30, né, Priscila? a gente vai ficando mais crocante. O corpo já vai dando sinais, né, Alan? A gente não consegue subir uma escada direito, a gente começa a passar mal com as coisas que a gente come, não é? Exatamente. É um chamado, né? A Exatamente. Merieta falando aqui, ó. Emmanuel falou, busca prevenir para não remediar. Exatamente. Inclusive, essa instrução ela é muito válida, muito bem colocada aqui, essa instrução. Toda vez que a gente for remediar, a gente já está num processo que envolve dor, né? E às vezes a gente conseguiria não precisar de remediar, simplesmente prevenindo. Karen, pode ir lá pro fim da fila, você chegou atrasadíssimo. Boa noite, Karen, seja bem-vindo. É preciso que a gente entenda que a dor, ela só vem nos cobrar o que a gente deixou de fazer, né? Se a gente está cuidando certinho, está prevenindo certinho, dificilmente a gente vai ter essa surpresa, né? Dessa visita desagradável que é da dor, sobretudo quando a gente fala de corpo orgânico, né?
quantas são as doenças que a gente poderia evitar com hábitos, né? Conforme você mesmo disse aí, hábitos alimentares, né? Eu não tenho qualquer propriedade para falar isso, porque eu sou uma formiga, eu como açúcar o dia inteiro, então seria até hipocrisia da minha parte, mas uma hora a conta chega, né? Uma Uhum. hora a conta chega e ela chega com dor, porque ela já chega com diagnóstico que a gente não queria ter, né? Então, além de aprender a se privar, ainda tem essa dor para a gente conviver. Então, realmente, precisamos prevenir para evitar remediar, com certeza. Acho que a gente não vai conseguir terminar essa leitura hoje, porque já falta 5. É A gente verdade. vai ter que marcar um ponto, né? E a gente vai marcar um ponto, eu acho que a gente volta depois, Uhum. porque é muito importante. Essa leitura é muito, uma das mensagens mais importantes que a gente tem para fazer isso que a gente gosta de fazer aqui. A gente gosta de trazer o evangelho para o nosso dia a dia, né? O evangelho está vivo. Essa que é a nossa proposta. Uhum. E essa leitura é muito importante para esse objetivo, porque ela é cabível, assim como todas as outras, mas essa leitura em específico, ela é cabível em várias e várias etapas da nossa vida e consegue nos ensinar muito, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar para terminar ela aqui, É, né? e assim, é engraçado que, interessante, como que um ponto, né, tão assim, dessa palavra aqui ligou a vários outros, né, que a gente falou de várias coisas, né, então, super interessante mesmo, para esse dia a dia que a gente trouxe e o melhor ainda, né, como a gente falou das provas que a gente enfrenta no dia a dia, né, foi muito legal. Isso. Se Deus quiser, a gente volta com mais palavras dessa reflexão aqui, né? Reflexão dessa. Essa mensagem, né? Isso. Você quer fazer alguma coisa? Aliás, Monetário, faça uma consideração final sobre essa live. Eu vou parar de perguntar se Oh, você quer fazer, eu vou parar. Faça uma observação final sobre essa live. oh, meu Deus, essa live foi tão boa, né? Que teve até risada, né, gente? Desculpa aí. Eu queria entrar em umas coisas que a gente vai lá na infância. Essa questão da campanha do Kill é muito legal. Foi muito legal. E obrigado por estar aqui, Alan, pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Falhei, né? Uma semana. Fico com saudade de estar aqui. E obrigada a todos que estiveram aqui, a espiritualidade que nos assiste sempre, né? Nos possibilitando de estar aqui e fazendo com que a gente leve reflexões simples, aprendendo juntos. E é isso. Muito obrigada. A gente agradece você também por estar aqui mais essa tarde desse domingo. A gente agradece pela oportunidade de estarmos podendo estar aqui falando um pouco sobre Cristo. A gente tenta trazer esse evangelho no lado mais vivo possível, na nossa própria vida, no nosso cotidiano, né? Então, é muito legal a gente poder fazer isso. A gente agradece a espiritualidade que nos patrocina para fazer isso, que nos protege, nos ampara, né? Agradece a todos que estiveram aqui assistindo um pouquinho. Agradece também a todos que vão assistir pelo gravado, que a maioria vem pelo gravado, né? E é isso Muito aí. A gente importante. já vai encerrando o nosso tempo aqui. Muito obrigado a todos, obrigado, Mone, mais essa semana. Uma boa semana, amparada e abençoada a todos nós, né? Amém. Que assim seja. Fiquemos em paz, paz com amor e amor de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Até mais. Com Deus.